Já estamos de volta com o seu estilo de vida, respondendo aquela perguntinha antes de irmos para o intervalo: quando é que a criança necessita de uma intervenção médica, de uma orientação? Então, na questão de fala, né, você precisa sempre observar o pai quando a criança está dando algum sinal de alerta de que ela vai apresentar um atraso no desenvolvimento da fala. E como é que a gente sabe esses sinais de alerta? Só é você pegar um padrão normal do desenvolvimento de fala e linguagem e verificar se essa criança está realizando ou não essas situações, né? E aí já se torna um alerta. Não tem assim uma idade para se começar. Como eu falei, eu tenho bebês de 8 meses e vai a adultos, adolescentes. Não tem uma idade pré-definida. Agora tem uma pergunta de uma pessoa que está na Cidade Nova, aqui no bairro da capital amazonense, o Geifron Santos. Ele que passou sua pergunta pelo WhatsApp. Ele diz assim: com relação a gêmeos de diferente placenta, um casal, a menina é super bem, já o menino, na hora de dormir, coloca o dedo na boca. Aí ele faz a seguinte pergunta: isso atrapalha a criança em algo? Nós falamos aí na questão do dedo também, que pode atrapalhar nesse desenvolvimento da fala da criança, né? Aí a gente percebe que houve um desenvolvimento intrauterino, que ele já vinha colocando o dedinho na boca, não houve um estímulo aqui fora. Tem que saber se houve, porque às vezes a mãe, para não querer dar chupeta, acha tão bonitinho, né, nenenzinho, que colocando o dedinho na boca. E às vezes isso vai sendo formado intrauterino. E assim também, não é porque são gêmeos que porque a menina é super estimulada, o menino vai ter que corresponder da mesma forma, né? O estímulo tem que ser dado para os dois da mesma forma. De repente essa menina tem uma segurança ao falar e o menino pode apresentar uma certa insegurança, uma certa timidez, e ele tenta suprir isso na sucção do dedo. E entra aquela situação: cada criança tem um caso diferente, tem o seu tempo. Então é importante ele perceber, primeiro fazer uma avaliação, que tempo é dessa criança. No caso do menino aí, ele deve incentivar cada vez mais a retirada desse dedo, né? Sim. E como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, em casa, o que os pais devem fazer? Contar histórias, ouvir música junto com a criança, praticar outras atividades para ela ir retirando esse dedo? Ótima ideia seria a questão de incentivar não o dedo como uma forma de refúgio, como ela está falando. Pode ser que o dedo seja a forma da timidez, ele então ele ficasse na dele, né? Se retraindo, se resguardando. Mas vamos aqui brincar, no lúdico com a criança, desenvolver outras atividades que ele vai poder se desenvolver como criança normal. Clinicamente, Então tá respondido aí. Clinicamente a gente faz também dessa forma lúdica, né? Ah, o dinossauro que chupou o dedo e o dedo ficou torto e começou a falar errado. Você quer ficar igual o dinossauro? Aí conta a historinha do jacaré que ficou sem dente. Tem toda uma forma lúdica também de fazer essa retirada com a criança. Lembrando que criança vive o mundo de criança. De cada uma, né? Importante não ir de uma forma agressiva ou impactante para a criança, porque ela não vai entender e vai acabar atrapalhando também na questão do desenvolvimento, na questão dela mesma se conhecer e respondendo conforme a sua idade, de acordo com cada linguagem, né? Conforme cada idade, às vezes as mães, os pais, os cuidadores, eles ficam fazendo vergonha, né? Olha, isso é feio, chupar o dedo. Mas como ela bem colocou, a questão da terapia que ela pratica, é de uma forma lúdica, para que ele vá entendendo que o dedo não vai fazer bem, né? Não adianta dizer, olha, tira isso da boca, vou passar pimenta, algumas coisas assim agressivas, tem que ser ludicamente. Ludicamente. E também não comprar a criança é muito importante, né? Porque Também. muitos pais falam: olha, se você tirar o dedo, você vai ganhar um chocolate, um picolé. Isso não é indicado, né? Não é recomendado. Não é indicado, de jeito nenhum. Acaba que o reforço positivo que se tem para a criança, quando você compra ela dessa forma, ele se torna um reforço negativo. Então não pode fazer isso, viu, pais? Agora a gente tem uma outra pergunta do Rodrigo Silva, ele que é do Parque 10, de 55 anos, e ele diz assim: até que idade as crianças fazem as trocas na fala? Então, é uma pergunta muito relativa, né? O comum
não vou usar o termo normal, mas o comum é que a criança, a partir de 3 anos de idade, ela já comece a ter ali a questão da comunicação sem trocas de fonema, né? Como eu falei, por exemplo, o R da arara, ele é um fonema difícil de se falar. Então é um dos últimos fonemas que a criança vai aprender. Então ali com 3 anos ela já não tem uma certa dependência na comunicação. Mas o correto é que com 5 anos ela já esteja com a comunicação no desenvolvimento normal. Agora a gente tem uma pergunta que veio aqui da nossa produção, o nosso técnico fez, contou uma historinha dele, que ele tem um filho, né, de 1 ano e pouquinho, é isso? 4 meses. E ele, 1 ano e 4 meses, ele já começa a interferir na conversa dos pais, soltando alguns sons. Isso é normal também? Sim, é normal. É uma forma de comunicação. Deve ser estimulado, com certeza. Deve falar outras palavras, não repetir as palavras erradas que ele fala, mas sim repetir as palavras corretas. De forma correta. Que aí, então ele vai aprender o som, porque você percebe as crianças com meses, elas já querem assim articular as palavras com já você. Querem conversar que nem adultos, verbalizar. Né? Então aí você incentiva de uma forma que ela não aprenda a falar da maneira errada. E no próximo bloco nós respondemos outra pergunta de um telespectador aqui da região metropolitana de Manaus, que ele fala dos sinais, como nós pais podemos diagnosticar precocemente esse atraso no desenvolvimento das falas. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!